Oi pessoal, boa tarde. Vou esperar um pouquinho todo mundo ir entrando. Boa tarde. Oi Babi. Oi Aline. Esperar um pouquinho a galera ir chegando aí. Ficou escuro. Pronto. Me digam, comentem aí se tá bom o áudio, se vocês, a imagem tá boa. Tá ok? Tá, eu vou esperar só um pouquinho, então, mais pessoas irem chegando e a gente já começa a falar um pouquinho sobre o tema de hoje, tá bom? Se tem alguém que não me conhece, que não sabe meu nome, eu sou a Nathalie e eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho nesses 15 minutos de psicologia, tá bom? Então, vou só esperar mais alguns minutinhos. Oi, tio Dia, que saudade! Bem-vindo aqui na nossa live. Gente, então eu vou começar falando sobre o tema de hoje. Obrigada, tio Dia! Então, hoje, né, o tema que nós preparamos é depressão, né? Nós tivemos algumas lives, não sei se todos vocês conseguiram ver todos os vídeos, né? Mas hoje nós vamos iniciar uma sequência de lives falando sobre depressão, né? Então, hoje eu vou abordar um pouquinho o tema e aí as próximas, a nossa equipe maravilhosa da Psico aí vai falar sobre outras questões sobre esse tema. Tá bom? Então eu vou começar falando sobre a depressão, né? Ela é um transtorno de humor, né? E que tem sido cada vez mais frequente na nossa sociedade, no mundo, né? Tem algumas pessoas que até falam que é o mal do século, né? E a gente vê cada vez mais, não só em... Acredito que hoje, né, não exista mais assim, é só com adulto, é só com adolescente, é só com... Hoje é algo que acontece com crianças, com idosos também, né? E esse transtorno traz grandes prejuízos sociais para a vida da pessoa que sofre com esse transtorno. E também, em casos mais graves, né, existem índices aí de suicídio por conta da depressão, né? Então é um assunto que realmente tem sido cada vez mais falado, né? Então, a depressão, né, um dos principais elementos, uma das principais características da depressão é um humor deprimido, né, a tristeza constante, um sentimento de desânimo constante também, né, a pessoa, ela vai perdendo a vontade, né, de fazer as coisas, vai perdendo o prazer da vida, né, e ela, a maior parte do tempo se encontra extremamente triste, as coisas que muitas vezes ela gostava de fazer antes, hoje ela já não tem mais vontade, né, desde as coisas mais simples até as coisas que fazem parte da vida da pessoa, né, e que são essenciais para ela vai perdendo prazer naquelas atividades, né, naquelas coisas. Hoje a depressão, ela é bastante recorrente, né, em pessoas na faixa etária dos 18 aos 29 anos, mas também é muito frequente na fase da adolescência, que é uma fase de transição da infância, né, para a adolescência, é uma fase que é complexa para as pessoas, né, e também é bastante recorrente.
Então, a pessoa, né, muitas vezes a gente conhece até casos que a pessoa ela não aparenta ter depressão. Então, você vê uma pessoa que ela sai de casa, ela conversa com os amigos, ela vai uma vez ou outra nos encontros de família, né, e ela não aparenta, né. Existem casos, muitas vezes, que a gente até conversando ouve-se falar, nossa, mas aquela pessoa, ela cometeu suicídio, ninguém sabia que ela tinha depressão, ninguém percebeu, nem parecia, não sabia, porque ela sorria bastante, ela conversava bastante, né? Mas muitas vezes uma pessoa ela tá com um certo grau de depressão aí e ela quase que de uma forma obrigada, né? Ela acaba indo a encontros sociais, né? Acaba participando de coisas, mas ela sente talvez um prazer momentâneo naquela situação. Então, por exemplo, ela tá com os amigos e ela se sente bem com os amigos, mas aquele sentimento de prazer, aquela alegria que ela tem em estar nessas atividades não é o suficiente para que ela consiga continuar se sentindo assim. Então ela sente uma satisfação, sente uma alegria naquele momento, mas morre ali, entende? Fica só ali. Então a depressão é um sentimento de tristeza e desânimo constante. Quando nós falamos de ansiedade aqui nas lives, nós falamos sobre uma ansiedade que é normal e uma ansiedade que é patológica. Aqui a gente pode falar sobre tristeza. É uma tristeza que ela não é uma tristeza comum, é uma tristeza que ela não passa, né? É constante, porque é diferente, né, de você sentir uma tristeza um dia por alguma situação, um dia você acordou um pouco desanimado e sente que você não tá com força para fazer nada e você se permite ter um tempo de descanso, um tempo mais calmo, de reflexão. Mas uma pessoa que ela tá passando pela depressão, ela sente isso, né, essa tristeza, esse desânimo constante, não passa, né? E quando a gente fala de diagnóstico, né? Existem uma série de sintomas que nas próximas lives a gente vai conversar sobre eles, né? Mas quando a gente fala de diagnóstico de uma pessoa que tem depressão, existem uma série de indícios, né? Eu vou falar, assim, bem resumidamente de algumas coisas, mas depois vai ser aprofundada essa questão dos sintomas. Então, uma pessoa que ela se encontra numa situação de depressão, ela tem por pelo menos 2 semanas seguidas, né? O humor deprimido, o desânimo, a perda de interesse. Ela tem alterações tanto na questão do apetite, alterações no sono. Então, ou ela sente sono demais, ou ela não consegue dormir, né? Ela se sente extremamente fadigada, ela não tem forças para fazer qualquer atividade. Extremamente pessimista. A questão da autoestima, uma autoestima muito baixa. Ela não tem uma perspectiva sobre futuro, uma perspectiva sobre vida, né? Sobre sonhos. Não tem expectativas. E também existe um pensamento de morte, né? Em casos mais graves, existe um pensamento de morte e também a questão do suicídio, que é algo muito recorrente e é algo que a gente tem visto cada vez mais, esses casos de depressão, né? Então, é algo que a gente tem visto cada vez mais e muitas vezes uma pessoa próxima a nós, né? A gente não sabe que ela tá passando por isso. E principalmente nesse tempo de quarentena, é um momento que muitas pessoas podem estar passando por esse transtorno, podem estar sofrendo com isso, mas estar isolado acaba muitas vezes acentuando tudo isso na vida dela e como não tem contato com outras pessoas, é muito mais difícil de identificar, né? Então, é muito importante nós falarmos sobre isso e é muito importante nós falarmos também sobre o nosso olhar, né? Nós temos os nossos familiares, nós temos os nossos amigos e muitas vezes nós não estamos identificando esses sintomas, esse transtorno na nossa vida, mas pode estar acontecendo na vida de uma pessoa próxima a nós, né? Então, esse assunto é importante nós falarmos não só para você que muitas vezes está se sentindo assim e percebe essa série de questões na sua vida, mas também para que você possa, né, talvez melhorar o seu olhar sobre as pessoas que estão ao seu redor, né? Muitas vezes conversar, uma pessoa que tem depressão, né, muitas vezes ela não consegue falar,
né? E ela vai deixando aquilo acontecer, muitas vezes ela não consegue nem perceber que aquilo já tá fora do controle dela, a ponto dela conseguir pedir ajuda. Então, um olhar para essas pessoas, né, que nós convivemos é muito importante, pode ajudar muito, né? E uma pessoa que está sofrendo de depressão, né, ela percebe que tem essas questões, ou até mesmo uma pessoa que percebe que ela tem esses sintomas todos e são recorrentes, não passa, né? Às vezes um amigo que você aconselha tanto e você vê que nada que você fale para ele ou que você tente ajudar ele realmente não ajuda, porque ele perdeu totalmente o interesse pela vida, ele não tem uma perspectiva sobre o futuro, a autoestima é muito baixa, tudo isso, né? Nós podemos também dizer, olha, você já pensou em procurar uma ajuda profissional, um apoio psicológico, né? Às vezes a gente conversar com a pessoa sobre isso pode ajudar muito, pode abrir os olhos dela para ela perceber que de repente aquilo já está saindo do controle dela, né? Já saiu, na verdade. Então é muito importante nós termos esse olhar mais empático sobre as pessoas que estão próximas a nós, né? E se você estiver passando por uma situação assim desse transtorno e você percebe que você tem sentido um desânimo já faz bastante tempo, uma tristeza que não passa, talvez seja o momento de você procurar uma ajuda profissional, né? Uma ajuda psicológica. Então, nós vamos ter outras lives falando sobre isso, né? Vamos ter uma live falando sobre os principais sintomas, né? Como que essa depressão ela acontece, e vamos falar também sobre tratamento, tá? Então essa primeira live foi mais para introduzir esse tema. Eu queria que vocês deixassem nos comentários aí se tiver alguma dúvida, né? A nossa equipe tá aí a posto para responder qualquer dúvida de vocês também, se eu não conseguir acompanhar os comentários. E também deixem nos comentários das nossas lives sempre sugestões. Se vocês tiverem algum tema que vocês têm dúvida, que vocês acham interessante que a gente abordasse aqui nas lives, também ajuda bastante pra gente ter uma noção, né, do que vocês esperam, e também preparar conteúdos legais pra gente conversar, tá bom? Então é isso, gente. É isso. A gente vai ter mais detalhes nas próximas. Se tiver alguma dúvida, não sei se alguém mandou algum comentário, não tô conseguindo ver aqui. Deixa eu ver. Pastor Públio falando pro Pedro não me desconcentrar. Então é isso, pessoal. Mais uma introdução sobre o tema. Se você tiver com qualquer questão aí que você não tenha conseguido comentar aqui, nos procure, né? De repente, quiser tirar alguma dúvida mais pontual. Oi, Pedro. Ai, gente. Então, nos procure, né? Nós estamos à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Obrigada a todos que participaram aí. Tem sido um tempo muito precioso nessa quarentena a gente ter esse espaço para conversar sobre esses temas que muitas vezes nós sentimos tanta vontade e não conseguimos ouvir sobre, né? E até a próxima!